Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas o profeta Osés, os profetas menores, olhando para a corrupção geral de Israel, ele traz uma palavra para nós nessa noite também. E no versículo de número 6 do capítulo 4, para você entender por que nós estamos aqui reunidos para recebermos a palavra de Deus. Uma palavra que vem do coração de Deus para o coração da igreja. Nós estamos vendo hoje um tempo de muita infidelidade, falta de lealdade. Isso tem preocupado não é só pastores locais, mas no mundo todo. Isso é uma preocupação constante na vida daqueles que estão à frente do ministério. A obediência à palavra, o amor pela palavra, o cumprir a palavra, isso já não tem tanta importância assim. Deixa para lá, porque nos preocuparmos com isso. Jesus, em nenhum momento do seu ministério, ele deixou de observar a palavra, cumprir a palavra e fazer a vontade daquele que o enviou. Nunca deixou. Vou dizer uma coisa para você: pecado continua sendo pecado, desobediência continuará sendo desobediência para aqueles que são desobedientes, irmão. A infidelidade não pode fazer parte da nossa vida. A deslealdade não pode fazer parte de mim nem de você, nem da igreja do Senhor. E o profeta, ele olhando para a corrupção geral de Israel, ele faz um desabafo nesse texto que diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Irmão, isso é uma palavra duríssima, de advertência para a igreja, para mim, para você, para esses dias. Parece que esse texto, pastor, foi escrito ontem, para ser aplicado hoje. E nós temos que estar atentos ao que a palavra de Deus está nos dizendo. Quando colocamos ali acerca de Apocalipse, capítulo de número 2, verso 10, na última parte do versículo, o último livro da Bíblia, é para que nós compreendamos como igreja que não adianta você ser fiel ou ter sido fiel. A Bíblia nos recomenda que temos que ser fiel até o fim. Ser fiel até o fim, e dar-te-ei uma grande recompensa, um grande presente. Te galardoarei, darei coisas tremendas, que é a coroa da vida. É ser fiel até o fim. Não adianta nós termos sido fiel ontem, ou fiéis ontem, e deixarmos de ser fiel, porque as coisas de Deus já não acrescentam mais na minha vida. Eu quero ser grato a Deus nessa noite por você. E compreendeu, está aqui para receber a palavra. E me alegro mais ainda porque tenho a alegria de receber nesse lugar um homem de Deus, um profeta de Deus. Não pense você, e o pastor Alain sabe disso. Pastor, eu vi muitas das pregações do Senhor, muitas mesmo. Muitas. Tive cuidado de ver, de observar. Não tive a capacidade de analisar nenhum, porque eu não tenho. Mas observei, pude me alimentar da melhor forma de cada uma dessas palavras que eu ouvi do pastor Alain. E foi o que gerou no meu coração o desejo de trazê-lo a este lugar. Para que nós hoje, nessa data, irmão, há datas que elas estão inesquecíveis nas nossas vidas. Porque eu creio, pastor Alain, que o Senhor está vindo a este lugar para trazer um presente de Deus
para a vida de cada um que vai te ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero ser grato a Deus e quero já dizer, pastor Leandro, que o senhor é bem-vindo a este lugar. Essa é uma igreja menina ainda, de 7 anos de vida. Que é uma igreja com 7 anos de vida. Basta você pegar seu filhinho, meu neto, que já tem, a Luísa, Davi, que tem 8 anos, é mais ou menos desse tamanho. Mas essa é uma igreja que se preocupa com seus membros. Membros fortes é aqueles que se alimentam da palavra. Crentes que não se alimentam da palavra serão sempre raquíticos, pode ter certeza disso. E nós não queremos viver de jeito nenhum esse momento. Então eu quero nessa noite, pastor, te convidar para vir aqui em nome de Jesus, que a igreja recebesse. Onde quer o Senhor. Fique à vontade. Aqui em Brasília tem muitas igrejas, mas que essa seja uma da tua igreja aqui em Brasília, em nome de Jesus. Tá bom? Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pedir a gentileza de ficar em pé mais um pouco e abrir as vossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 8 ao 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a 18. Eu louvo a Deus por estar com os irmãos aqui pela primeira vez. Agradeço muito a Deus por esse dia, ao pastor Braga. Obrigado, pastor, pela honra, pelo convite, pela amizade que já se propõe aqui. Pastor Marcos, obrigado, pastor, por tudo. Essas viagens, às vezes dá uns baques na gente. Hoje eu passei mal o dia inteiro, então estou aqui hoje literalmente pela graça. Amém? Então vou contar com a oração de vocês para ver se eu concordo até o final. Mas uma coisa eu tenho certeza, como o pastor Braga acabou de falar, que hoje será uma noite histórica para nós aqui. Histórico porque é palavra. Eu tenho um compromisso muito sério com a Bíblia. Eu não estou preocupado se eu vou voltar. Eu tiver que dizer a você, à luz da palavra hoje, eu vou dizer. Amém? Tenho certeza que isso vai gerar no seu coração um novo tempo. Uma igreja que se propõe a chamar fruto do Espírito não pode ficar fora da Bíblia. Amém? O fruto do Espírito é uma coisa tremenda. É o alimento do Cristo que te habita. Por isso é fruto. Amém? Os irmãos acharam? Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos do versículo 8 a 18. A minha versão é a NVI. Diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles.
Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, o original diz inútil, mas o que não se vê é eterno. Amém. Pode se sentar. Quando o pastor me ligou, e logo nas primeiras conversas a gente falou sobre falar aqui hoje sobre a questão da lealdade. Eu vou ser sincero com os irmãos, não é fácil falar desses assuntos. Eu tenho sofrido muito na pele por falar para a igreja coisas que a igreja não quer ouvir. Eu não venho aqui hoje com uma mensagem bonita que vai fazer você vibrar no banco, nada disso. Eu venho aqui hoje para incomodar, para provocar você. Uma mensagem que vai doer, e tem que doer, porque se não doer é porque você está morto. E para líderes a gente pode servir um caldinho um pouco mais grosso, pode? Pode ser? O que nós vamos ver aqui hoje é sobre a questão da lealdade. E lealdade é uma coisa difícil. Eu estava observando esses dias um escritor gaúcho chamado Fabrício Capinejá, perguntou sobre a questão da lealdade. O que é lealdade? E ele escreveu um pequeno texto que eu gostaria de ler para você, chamado Amigos Invisíveis. Olha o que ele escreveu. Os amigos não precisam estar ao lado para justificar a lealdade. Mandar relatórios do que estão fazendo para mostrar preocupação. Os amigos são para toda a vida, ainda que não estejam conosco a vida toda. Temos o costume de confundir amizade com onipresença e exigimos que as pessoas estejam sempre por perto de plantão. Amizade não é dependência, é submissão. Não se tem amigos para concordar na íntegra, mas para revisar rascunhos e duvidar da letra. É independência, é respeito, é pedir uma opinião que não seja igual, uma experiência diferente. Se o amigo desaparece por semanas, imediatamente se conclui que ele ficou chateado por alguma coisa. Diante de ausências mais longas e severas, cobramos telefonemas e visitas. O que é mais importante? A proximidade física ou a afetiva? A proximidade física nem sempre é afetiva. Amigo pode ser um álibi ou um cúmplice, ou um bajulador, ou um oportunista, ambicionando interesses que não dá simples troca e convívio. Amigo mesmo demora a ser descoberto. É a permanência de seus conselhos e apoio que dirão da sua perenidade. Amigo mesmo modifica a nossa história, chega a nos combater pela verdade e discernimento, supera condicionamentos e conluios, são capazes de brigar com a gente pelo nosso bem-estar. Assim como há os amigos imaginários na infância, há os amigos invisíveis na maturidade. Aqueles que não estão por perto podem estar dentro. Isso é lealdade. O grande problema que eu vejo no ministério cristão hoje é que é difícil arrumar amigos na igreja de hoje. Nós temos colegas, mas quase não temos amigos. Quem que é o colega? O indivíduo que estuda com você 5 anos na mesma faculdade, depois se forma, vai cada um para um lado, nunca mais se encontra, a não ser naqueles chatíssimos encontros de ex-aluno. É ou não é? A coisa mais difícil da fé cristã é quando você percebe que o irmão que senta ao seu lado, canta ao seu lado, ministra ao seu lado, é seu colega. Ele consegue até te ajudar na hora da angústia, mas não consegue ser feliz quando você vence. Lealdade não é só quando todo mundo sofre e sofre junto, porque tem gente na igreja que tem a síndrome de Madre Teresa, ele adora ver os outros sofrer. O tremendo é ver as pessoas que ficam felizes quando você vence, porque eles conseguem te olhar sem óculos escuros da inveja. Todo invejoso usa óculos escuros, porque tem medo do brilho dos outros. O que eu quero que você saia daqui hoje é com uma certeza: aqui você tem amigos ou colegas? E não fala glória a Deus não, pensa. Tem crente que fala glória a Deus assim rapidinho. Eu quero que você pense. Você tem amigos ou colegas aqui? Se você olha para o lado, olha para trás, enxerga amigos ou colegas? Porque eu vou dizer uma coisa aos irmãos: se vocês querem que Deus abençoe essa comunidade, que ela cresça forte, que ela seja vigorosa, que eu sei que é isso que vocês querem, vocês precisam de amigos, de lealdade, de gente que glorifica a Deus quando o outro levanta, não quando cai, de gente que se junta para orar, não para espalhar fofoca, de gente que te liga para te abençoar, não para derrubar o pastor, de gente que olha para sua esposa como bênção, não como alvo. Quer ver? Eu falei que ia ser. Salmo 23. No Salmo 23 tem uma frase do Salmo que é tremenda, que diz assim: preparas uma mesa, quem lembra?
perante mim e na presença dos meus inimigos. Eu não sei aqui, mas no restante do Brasil o crente come que é uma benção. É ou não é? Irmão, olha para mim aqui, ó. Eu sinto decepcionar os irmãos, mas tem gente que quando vai ler esse texto do Salmo 23, estou falando devagar porque minha respiração está bem ruim. Mas o Salmo 23, quando diz assim, preparas uma mesa perante mim, como é que o crente visualiza, imagina essa cena? Você já parou para pensar nisso? O crente imagina assim, ó, me diga se eu estou errado. O crente imagina assim, ele lê lá, preparas uma mesa perante mim. Aí ele imagina uma mesa gigantesca, com café da manhã de hotel 5 estrelas, que ele sempre sonhou, mas o salário nunca deu. É assim ou não é? E ele está sentadinho, não tem ninguém para chegar atrasado e encher a paciência dele, não é verdade? É ele sozinho, o que é melhor? Deus servindo a ele. Pensa no egoísmo. Só que o engraçado é que o texto não diz que a mesa é para mim, é perante mim. O original é exatamente isso. Preparas uma mesa perante mim e não para mim. O texto não diz preparas uma mesa para mim, perante mim. Dentro da cultura judaica, eu conheço um pouco de cultura judaica, olha para mim aqui, ó. Na cultura judaica, o centro de uma casa é a mesa. Se o judeu te levar para visitar a casa dele, ele vai fazer você sentar à mesa com ele. É a maior alegria de um judeu que você participe da mesa. É tão forte isso que até hoje alguns dos grandes negócios são fechados à mesa, no almoço ou no jantar. Se o judeu machuca a perna, não pode ir à sinagoga, ele vai orar na mesa de casa. Se tem um problema familiar para resolver, ele resolve a mesa de casa. O brasileiro vai fazer um churrasco, pega a mesa, coloca na calçada e faz, não é? O judeu não. O judeu pensa, por que eu vou tirar Deus da minha casa? O judeu raciocina que quem tem uma mesa em casa, tem pelo menos 3 vezes por dia alguma coisa para comer. Tem café da manhã, almoço e jantar. Agora olha que interessante, nenhuma dessas refeições são automáticas. Elas levam tempo. Olha o raciocínio judaico. Hoje, que dia que é hoje? 28, né? 28 de setembro. Se você aqui tomou café da manhã, almoçou, uns jantaram, outros vão jantar, significa que lá atrás, meses, quem sabe um ano atrás, Deus, em sua extraordinária presciência, em sua extraordinária onisciência, Ele imaginou que hoje você estaria aqui. E que você precisaria ter tomado café, almoçado e provavelmente jantado. Então o que é que Deus fez? Fez a terra girar. Fez alguém plantar. Quando a semente caiu, Ele abençoou o solo. Mandou sol, chuva, vento, a semente rompeu o solo, que já é um milagre, porque ela é infinitamente mais leve que o solo. E ela saiu. Alguém foi lá e colheu, mandou para o mercado, processou. Enquanto isso você trabalhava, o salário veio na conta, você foi no mercado, comprou, a esposa fez com criatividade e a bênção. Está na mesa? 3 vezes por dia. Lá atrás Deus fez a terra girar ao favor de alguém. Pura providência divina. O que significa isso? Que você está lá na mesa da sua casa abençoado por Deus. Agora olha para mim que eu vou entrar na questão do amigo. O texto diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus. Se a mesa está no centro da casa, onde os inimigos estão? Dentro de casa. Mas quem aqui convida o inimigo para dentro de casa? Portanto, eles são falsos amigos. E você pensa que são os seus amigos a ponto de convidá-los para a mesa da sua casa, o lugar mais sagrado do seu ambiente, da sua ambiência de vida. Sabe o que é isso? É gente que se faz de seu amigo de olho comprido com a sua esposa. Gente que se faz de sua amiga, irmã, jogando um H no seu marido. Eu estou falando bem light, quer você entender bem. É gente que se faz de amigo do seu filho para levar para as drogas. Que se faz de amigo do pastor para puxar tapete. E esquece que o pastor não está no tapete. Tapete é Aladim, o pastor está na rocha. Puxa a rocha, eu quero ver. Não. São falsos amigos. E eles entram e fazem parte da nossa vida. E o pior, eles podem nos destruir a qualquer momento. Porque nós não sabemos que eles têm segundas intenções. Acreditamos neles. É daqui que vem um ditado judaico que diz que Deus vence guerra sem precisar lutar. Porque imagina essa cena. Você está aqui entre você e o seu inimigo, que você acha que é seu amigo, tem uma mesa. E aí você está ali com o seu inimigo só esperando uma brecha sua para te destruir. E quando você dá essa brecha que ele vem, ele toma um susto. Porque Deus entra em cena, coloca uma toalha sobre a mesa, começa a colocar os utensílios da mesa, a comida, arrumar a mesa com todo o cuidado que lhe é peculiar. E Deus é detalhista. Então sabe o que o inimigo pensa? Vou embora o mais rápido possível. Porque se Deus desceu do céu para arrumar uma mesa, imagina quando começar a lutar. E foge tudo. E Deus vence a guerra sem precisar. A questão é, quem são as pessoas que você leva para a sua convivência? Maquiavel escreveu: foge dos bajuladores, eles são como carvão, apagado te suja, aceso te queima.
Tem muita gente que se faz de amigo, bajula, não é? Você quer ver? Tem um negócio que me irrita na igreja, aquele irmão que dá aquele abraço e fala, meu amado irmão, eu gelo todinho. E geralmente esse meu amado irmão que eu não sei o nome, não quero perguntar ou não gosto dele, não é? A gente tenta dar uma floreada no nome. O crente tem abracadabra gospel. Quando ele não gosta da pessoa, ele chama de abençoado e tal. É, não é? Ele dá uma etiqueta com uma coisa ruim. Sabe o que é estranho? Quando a gente não percebe esses pequenos detalhes, vamos construindo uma máscara. Hernandes Dias Lopes diz que quem diz que nunca usou uma máscara, acabou de colocar a primeira, a máscara da mentira. Nós estamos vivendo hoje na era do sintético, das falsificações, das cópias adulteradas, do ministério pirata, que eu chamo de espiritualidade paraguaia, um século de deslealdade. Sabe como é que a gente começa com deslealdade? Só para os irmãos terem uma noção, geralmente, C.S. Lewis disse que no momento que o crente canta é o momento que ele mais mente, e é verdade. A gente canta, eu vou contigo, onde o Senhor me enviar? Não vai nem do outro lado da rua, é ou não é? Por exemplo, eu não sei se vocês cantam assim aqui, mas para mim é o hino máximo da hipocrisia cristã. E não é para você deixar de cantar se vocês cantam não, porque eu falo isso e o povo não quer mais cantar. Muito pelo contrário, é para tentar fazer o hino virar verdade. Porque uma das grandes tragédias da igreja brasileira é que a teologia dela é feita a partir do que se canta, não do que se prega. Se alguém cantar uma heresia que hoje a igreja gostar, ela vira lei. E ai de quem falar contra. Como eu queria que a igreja reagisse à palavra pregada como ela reage aos hinos cantados. Infelizmente, a nossa teologia é cantada, não pregada. Muito menos de vida. Agora, o hino diz assim, não sei se vocês cantam aqui. Somos corpo, já ouviu? Assim bem ajustados. Totalmente ligados. Olha que mentira bonita, irmão. Bonitos. Vivendo em amor. Uma família. Sem qualquer falsidade. Você conhece alguma? Você conhece alguma família sem qualquer falsidade? Você tem cunhado? Você conhece alguma família sem qualquer falsidade? Você já viu alguma? Até a de Jesus tinha. Sabe o que é interessante? Não é para a gente parar de cantar, muito pelo contrário, mas é para a gente ver quantas pequenas coisas a gente já demonstra a nossa deslealdade. Isso é nosso, é natural do ser humano. Você nunca vai encontrar uma igreja que não tem um mínimo de hipocrisia. A gente às vezes olha para as igrejas de hoje e fala, meu Deus, que tribulação, que angústia. Isso é porque a gente não congregou em Corinto. Corinto é uma cidade tão terrível, portuária, cheia de tribulação. Corinto era uma cidade das orgias, uma cidade terrível. O apóstolo Paulo sofreu demais. Alguns escritores chegam a dizer que Paulo era careca por causa de Corinto. Os irmãos terem uma noção, no teatro grego, sempre que tinha uma peça grega sendo explanada, sendo mostrada no teatro grego, e aparecia uma moça na peça, um bêbado, por exemplo, se aparecesse um bêbado, ele era sempre o Corinto da peça. Se uma moça passasse pela rua e alguém dissesse aquela ali é uma moça coríntia, era sinônimo de prostituta, imagina. Alguns irmãos acham que isso tem a ver com corintianos, não tem. Isso eu acho que tem na raiz, deixa pra lá, né? Mas qual que é a ideia disso? É que Paulo, olha para mim, as igrejas bíblicas são igrejas tanto ou mais complicadas do que as nossas. Assim como as famílias. Todo mundo tem problema nas famílias, mas ninguém desiste da família. Todas as igrejas têm problema e não desistimos da igreja. Por quê? Porque Cristo não desistiu e não desiste dela. Eu notei que o tema que vocês colocaram aqui é quando trata com o anjo da igreja de Esmirna, não é isso? Apocalipse 2:10. Olha que interessante, Apocalipse começa com uma visão magistral. João vendo Jesus ressurreto, extraordinário em sua glória, e ele numa proposta de revelar tudo o que vai acontecer no futuro. É bom ou não é? Só que antes de falar todas as coisas que vão acontecer no futuro, antes das grandes revelações, o que Jesus faz? Passa por 7 igrejas, tão problemáticas quanto as nossas. Portanto, nem Jesus entrou na história sem passar pela igreja. Eu e você não podemos cometer a heresia de achar que a igreja perfeita existe. E se existir, não entra, senão você estraga ela. A igreja genuína é feita de mistura, é feita de crise, é feita de gente que sofre, é feita de gente que precisa de oração, é feita de gente dependente da graça de Deus. A igreja não é um clube de perfeitos, a igreja é um ambiente dos quebrados, é lugar onde a gente experimenta a cura, onde a gente precisa de Jesus. O que Deus deu na igreja líderes e obreiros? O texto bíblico de Efésios, que é Paulo quem escreve, também diz isso. Diz que foram concedidos à igreja para aperfeiçoar santos. O termo no original grego é uma espécie de fisioterapia divina, consertar ossos quebrados.
Ou seja, graças a Deus que na igreja tem gente que dá problema. Senão quem que a gente ia aperfeiçoar? Por isso que nós estamos aqui. A igreja é uma espécie de UTI divina. Toda igreja tinha que ter uma plaquinha: cuidado com Deus. É um ambiente onde você chega e é perigoso. A igreja é perigoso. Quer ver Uzá, por exemplo? Uzá é um indivíduo que é filho de sacerdote. Ele pega a arca e resolve dar uma inovada. Ele fala: quer saber, vou colocar num carro de boi. E carro de boi era uma invenção nova, alta tecnologia da época. E o pior, inventado por filisteus, inimigos de Deus. Só que ele é um cara antenado. Uzá, se fosse hoje, era o responsável por todas as mídias da igreja. E nós estamos na idade mídia, ele não, imagina. E ele vai lá e resolve colocar a arca num carro de boi. Agora, seja sincero comigo, um carro de boi não é muito mais seguro, rápido e interessante do que levar no ombro de 4 homens, é ou não é? Só que é impessoal, e Deus não usa coisa, Deus usa gente. É simples assim. Deus não abençoa métodos, esquemas, programas nem sistemas. Deus abençoa homens e mulheres. Para Deus não faz nenhum interesse aquela placa lá fora. Ele quer saber se o fruto do Espírito é gerado em você. Deus não está preocupado se essa igreja um dia vai encher um ginásio. Ele quer saber se ele enche você. Só isso. É simples. Se Deus te encher, você será alguém capaz de mudar a história. Simples assim. Se você não estiver muito assustado, vai piorar. Eu coloquei aqui uma frase que é muito séria. André Vieira escreveu o seguinte: prefiro a tristeza de ter agido com lealdade do que a angústia, a alegria de ter cultivado o engano. Prefiro a tristeza de ter agido com lealdade do que a angústia, a alegria, perdão, de ter cultivado o engano. Sabe o que é estranho? Quando a gente olha na Bíblia, geralmente a palavra engano ou ilusão tem a ver com máscara, com teatro, com gente que parece, mas não é. É o caso de Uzá que eu estou falando agora. Ele coloca a arca no carro de boi, aí o boi vem vindo, tropeça, a arca vai cair, o que é que ele faz? Estende a mão para tentar segurar e Deus mata ele na hora. E até hoje, ainda tem os irmãos que pensam assim: mas Deus, pelo amor de Deus, o que é isso? Foi mal, aqui esse depósito todo. Aqui matar o rapaz não foi bom? Tentando evitar que a arca caísse. Sabe qual é o problema daí? A capacidade que ainda existe nos líderes de hoje de tentar dominar Deus. Uzá fez o seguinte: eu sou responsável por Deus. Eu vou colocar Deus, que a presença de Deus é a arca. Eu vou colocar Deus no carro de boi. Vou inovar o processo e vou mostrar para todo mundo que eu sou responsável por Deus. Então ele está indo e todo mundo que tenta segurar Deus toma um susto. Ele vaza pelos dedos. No que ele está indo, a coisa que ele não contava aconteceu, inesperado. O boi tropeça, vai cair. Aí ele raciocina: Deus vai cair e eu vou segurar Deus. Morreu na hora. Ninguém segura Deus. Ele é quem sustenta a gente. Ninguém toca em Deus, Ele é quem toca a gente. As mentalidades igrejeiras se reproduzem ao longo dos séculos. Até hoje tem gente que acha que domina Deus. Esses dias um rapaz ligou para mim: pastor, vem pregar na quinta da vitória. Eu brinquei com ele: se Deus não quiser dar vitória na quinta, quem é que vai fazer Deus descer para dar vitória na quinta só porque a nossa agenda funciona na quinta? Quem é que manda em quem aí? Se você quer ser leal, começa com uma coisa muito simples: soberania. Deus é soberano e nós servos. Ele manda, a gente obedece. Deus não recebe ordem, Deus aceita súplicas. A vida ministerial já é bastante solitária, bastante dolorosa para a gente ser apunhalada pelos amigos. É ou não? Você quer ver uma coisa? Tem um texto na Bíblia que mexe demais comigo, é Jeremias capítulo 20. Quando Jeremias chega para Deus e começa a conversar num tom meio complicado, e Jeremias fala para Deus essa frase: o Senhor me enganou. Imagina, o original hebraico é mais bonito ainda: tu me seduziste. Ou seja, o Senhor apareceu para mim belo desse jeito, eu não suportei. Aí eu fui falar para isso, pastor, num encontro de obreiros, que hoje grande parte da minha agenda é com líderes, não sei nem porquê. E eu falei para os irmãos: se Deus perguntasse para você, você que é pastor, você que é líder aqui hoje, se Deus te mostrasse como é o ministério, com todos os problemas que ele tem, você aceitaria? 90% diz não. Ou seja, Deus nos seduziu. Não é? A gente faz parte do mesmo pacote de Jeremias. Nós somos chamados por Deus porque o coração é forte, acalenta. Olha o que Jeremias diz para Deus: Deus, o Senhor me seduziu, o Senhor me enganou. Porque toda vez que vem uma palavra na minha boca é só pedrada. Ele coloca desse jeito, terror por todos os lados. Aí o povo não gosta. É sempre assim. Olha para mim aqui, ó. Se você quiser bombar no meio cristão, se você quiser detonar, estar no topo, sabe o que você precisa fazer? Primeiro, fale o que o povo quer ouvir.